Quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 50, e ler comigo a partir do versículo 22. Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações. José ficou morando no Egito, ele e a família do seu pai. José viveu 110 anos e chegou a ver os netos de Efraim. Ele também pegou no colo, como membros da família, os filhos do seu neto Maquir, que era filho de Manassés. Certo dia, José disse aos irmãos: eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. Ele disse: estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos. O seu corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito. Meu irmão e minha irmã, a história desse personagem é muito empolgante, muito marcante na história do relacionamento de Deus com o seu povo, com os seus filhos. José é este homem que passa por tantos sofrimentos, por tantas lutas. José é vendido pelos seus irmãos, traído por eles. José é aquele homem que, ao se mostrar fiel a Deus, não cedendo à tentação da mulher de Potifar, acaba sendo acusado, preso. José é este homem que, dentro da cadeia, interpreta e ajuda ali um prisioneiro, o copeiro do rei, com a promessa de, após a libertação deste homem, ele interceder a favor de José junto ao rei. E o que acontece? José é esquecido, ele fez o bem e pagaram o mal com o bem que ele fez, esquecendo, abandonando. São essas experiências que vão, ao invés de enfraquecê-lo, fortalecendo na sua fé. José, ao longo da sua história, não somente de vitórias, mas também de lutas, de derrotas, aos nossos olhos, vai sendo fortalecido no Senhor, para que ao final da sua vida, quando ele já sente que os seus dias aqui neste mundo estão se encerrando, ele possa deixar esta marca de fé, de confiança no Senhor. José chamou os seus irmãos, e o texto diz: eu vou morrer logo. Sim, ele sentia que a morte estava chegando, porque ela chega a todos nós. Todos um dia passaremos por essa situação, mas estou certo, diz ele, que Deus virá ajudá-los, mesmo não enxergando, mesmo agora nesse momento não vendo essa possibilidade, mas no meu coração vai essa certeza que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus vai cumprir com a sua promessa, porque ele sempre cumpriu, mesmo quando aos nossos olhos as coisas parecem não confirmar isso, parece que não acontecem como deveriam acontecer, mas Deus está cumprindo com os seus propósitos, não tenham dúvida. A vida de José não foi um mar de rosa. Sim, ele passou por inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, inúmeras frustrações, quando se vê traído pelos seus irmãos a quem amava, quando vê que mesmo sendo fiel a Deus, o seu destino foi a prisão. Mesmo quando faz o bem, quando é canal de bênção, vê aquela pessoa a quem ele ajudou esquecendo, não se lembrando mais dele após ser ajudado. São essas coisas que acontecem nas nossas vidas que às vezes podem denotar uma ausência de Deus em nossas vidas, mas não.
O que a história de José mostra é que Deus estava com José. Sim, em todos esses momentos, Deus estava com ele. Seja quando ele estava ali naquele buraco, né, colocado pelos seus irmãos, quando ele estava ali na prisão, quando ele estava sendo tentado pela mulher de Potifar, em todos esses momentos, Deus estava com José. Porque, meu irmão e minha irmã, Deus nunca nos abandona, não. Deus está conosco mesmo quando as circunstâncias parecem querer negar esta verdade. A palavra de Deus nos garante que Deus nunca nos abandona. E é a certeza que José tem dentro do seu coração. E assim ele vive pela fé. E por isso, mesmo agora, na iminência da sua morte, ele demonstra o tamanho da sua fé. Ele chama os seus irmãos e diz e comprova: eu vou morrer sim, mas logo e certo Deus virá ajudá-los. Sim, Deus vai cumprir com a sua promessa ao seu povo. Ele levará vocês deste país para a terra prometida. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento: estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Sim, eu não tenho dúvida com relação a isso. Quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. Vejam, é uma demonstração de fé, mesmo não enxergando. A definição de fé é a certeza de coisas que não vemos, é a confiança de que Deus vai trazer à existência aquilo que nós ainda não enxergamos. É assim que o povo de Deus vive, é assim que José viveu, é assim que eu e você precisamos viver. Nós somos movidos pela fé, meu irmão e minha irmã, mesmo quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse na vida de José. Isso foi muito marcante. Mas agora a gente vê o resultado de tudo isso. Não foi um afastamento de Deus, não, muito pelo contrário. Em meio às adversidades, em meio aos problemas, em meio às aflições, José se aproximou de Deus, esteve mais em contato. Deus sempre esteve com José. E ele, José, se aproximou e verificou, e confirmou, e ratificou essa promessa em cada detalhe, mesmo quando ele estava no vale, passando por agruras, por dificuldades. Por isso, ele deixa essa mensagem tão empolgante, tão estimulante para mim e para você, essa confiança que ele tem e que a gente hoje sabe que se cumpriu. José não sabia, quando estava falando aqui aos seus irmãos, que isso iria acontecer, mas ele confiava, mesmo sem enxergar. E hoje a gente pode ver na história do povo de Israel que essa confiança de José, essa certeza que inundava o seu coração, mesmo contra as circunstâncias, se confirmou. E assim é o relacionamento de Deus com o seu povo. Assim é o relacionamento de Deus com você, meu irmão. Mesmo hoje, você não vendo a solução do seu problema, mesmo você passando por aflição, por dores, como temos passado, Deus está conosco e as suas promessas não falham. Deus vai nos ajudar, porque Ele é o seu refúgio. Ele é, meu irmão e minha irmã, a sua fortaleza. Confie no Senhor, mesmo quando as coisas parecem não acontecer como nós desejamos. Que Deus abençoe você, que você tenha um excelente final de semana, que seja muito abençoado e que você, meu irmão e minha irmã, seja um canal de bênção também para com todos aqueles com os quais você conviver. Um grande dia, um dia muito abençoado pelo Senhor.